Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar continuidade aí a mais um vídeo do nosso plantão de dúvidas. Vamos tratar de assuntos diversos aí da Umbanda, Espiritismo e tantos outros que tocam a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Aí vamos entrar agora um pouquinho num tema aqui sobre a apometria, das PMs, né? Personalidades múltiplas, que a gente trabalha na apometria. A pergunta é, onde ficam registradas as nossas PMs? Gente, PM, personalidade múltipla, diz respeito às nossas reencarnações anteriores, né? Ou seja, em cada encarnação, a gente constrói, isso eu estou falando de forma ilustrativa, né? A gente constrói uma personalidade, um corpo que atende uma personalidade, né? Ou seja, na verdade a gente veste os nossos corpos emocional e mental de uma nova personalidade. E essa personalidade tem muito a ver principalmente com os meus karmas, os meus registros kármicos, bons ou maus, não é só mal, gente. É bons ou maus, tem muito a ver com o ambiente onde eu fui inserida, a família onde eu fui inserida. Eu pego um pouquinho do que o meu pai e a minha mãe me traz, como genética, como DNA. Então, assim, muitas das coisas que eu preciso experienciar ali, o meu pai e a minha mãe, aquele seio espiritual, o perispiritual, eles vão servir de base para a minha formação também. As minhas próprias relações sociais, aí a gente estuda, né, gente, em sociologia, antropologia, aquela questão de que o primeiro contato que a gente tem com a sociedade é a nossa família, né? É o nosso primeiro meio social, é a nossa família. Isso tem uma importância fundamental. Não por acaso, a primeira infância, gente, é essencial para a gente trabalhar esse espírito que traz muitas tendências no momento onde ele ainda não está manifestando, onde a gente ainda pode modelar, onde a gente pode, e modelar que eu falo no sentido mais saudável que existe, de reeducar, tá? De reajustar dentro do amor, dentro de uma orientação. Então o que acontece? A PM é essa personalidade. Eu preciso entender que é o seguinte, gente, e aí é uma compreensão minha, eu não falo em nome da apometria, eu não falo em nome da Umbanda e muito menos em nome do Espiritismo. Mas na minha experiência eu entendi que há algumas pessoas tratando de PM na apometria, inclusive de forma errônea. E eu acho interessante, ó, tá me vindo até uma intuição. Por que é interessante? Que uma vez eu assisti uma palestra de um irmão espírita mesmo, não um bandista, espírita da linha doutrinária kardecista, mas assim, ele é um dos maiores estudiosos, né? Eu esqueci o nome agora, enfim. Mas o cara, assim, é admirável. E ele fala que ele teve uma experiência com o cara que criou a apometria. E ele conversando, esse colega nosso espírita, né, conversando com o criador da apometria, o criador falou assim, infelizmente, o que estão fazendo hoje não tem nada a ver com o que eu criei, com o que eu recepcionei, com o que eu absorvi e com o que eu trouxe. Ou seja, é a grande tendência humana da gente ir mudando as coisas ao bel prazer, né? Então, assim, e aí eu já utilizo então essa brecha do próprio fundador, por assim dizer, da apometria, que realmente há muitas incongruências e interferências aí de seres humanos que talvez não estudem o suficiente, ou então estudam um pouco e já querem mudar o que foi estudado. Mas na minha percepção, essa história da gente falar que eu tenho uma personalidade múltipla, que foi, por exemplo, o que eu fui na vida anterior, a minha vida, né? Existe uma personalidade que continua a mesma, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as nossas personalidades, elas se diluem. Então, assim, não existe mais aquela personalidade José, que fui eu na minha reencarnação, ela não existe mais. Porém, os registros, as tendências, positivas ou negativas, boas ou ruins, essas tendências, elas não diz respeito à personalidade, elas diz respeito à minha individualidade, então isso eu carrego, entende? Então, assim, o que eu entendo quando acontece na nossa apometria de uma PM ser vinculada ou ser conectada, acoplada a um médium? O que acontece não é bem uma conexão daquela personalidade, porque assim, tem algumas casas de apometria que tratam aquela personalidade como se ela continuasse vivinha, entende? E aí ela tá brigando aqui comigo, me gerando desarmonia, e aí a gente vai fazer... Não, eu acho que não, são as tendências. E aí o que a espiritualidade faz muito sabiamente? Faz a conexão no nível do registro.
daquela tendência. Só que, gente, existe como o perispírito ou o ser espiritual manifestar nesse plano se não for por meio de uma personalidade? Não. Então, a gente traz a ideia da personalidade, porque é a personalidade que age aqui no mundo, gente. É a personalidade que age no mundo. Então, o que é que acontece? Quando essa PM, essa personalidade múltipla do consulente ou da pessoa que está em tratamento, ela é acoplada em mim, o que é acoplado em mim é a personalidade dele de hoje. De hoje, porque para mim é a única que existe. Porém, nessa personalidade, ele traz todos os registros de todas as outras personalidades que ele teve em outras vidas, mas que se diluíram, gente. Então, assim, eu acredito piamente que quando a gente recebe a oportunidade da reencarnação, Deus está zerando o nosso livro da vida, não da página para trás, mas da página para frente. Vocês entendem a diferença? O que está atrás são os meus registros. O que está na frente eu começo a escrever a partir de agora. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando uma personalidade múltipla ela tem mais força do que a minha personalidade de hoje, a gente fala que, assim, é uma tendência tão forte que ela tá na minha personalidade de hoje e eu vou precisar usar a minha personalidade de hoje para atuar sobre esse registro. Mas não existe uma personalidade concreta. Existe um registro, uma tendência que eu trouxe e ela se refletiu de tão forte que ela é, esse registro, nessa personalidade, ela passou de uma vida para outra, porque ela estava na minha alma. Entende? Mas assim, a partir do momento que eu cresci, tive um novo pai, uma nova mãe, uma nova experiência familiar, social, uma nova profissão, novos amigos, novas relações, gente, essa minha personalidade de hoje, ela é a síntese de tudo que eu fui. Não há que se falar em personalidades diferentes, segregadas. Então, para mim, isso é uma ilustração dentro da apometria para a gente entender que às vezes tem registros tão fortes na gente que uma forma da gente falar que está numa PM é só a gente entender que não foi criada nessa vida. A gente carrega ela de outras vidas e pode ter sido há séculos atrás, até há milênios atrás. Né? Já quando a gente fala da subpersonalidade, aí não, a gente já sabe que é nessa vida. Mas eu não consigo compreender essa questão que é dita por alguns métodos apômetras, que a gente é um condomínio de personalidades. Gente, eu vou falar para vocês, eu acho que seria insuportável viver com todos esses condomínios dentro de mim. Imagina, eu não consigo compreender isso. Eu compreendo sim que a gente traz as tendências, as personalidades são diluídas e nessa síntese eu projeto com uma próxima vida, uma próxima reencarnação e nessa construção da personalidade, gente, a personalidade a gente constrói em cada reencarnação. Na construção dessa personalidade, eu vou reajustando o que eu já tenho condição e o que eu não tenho condição, esse registro ele vai vibrando, por assim dizer, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ele vai gritar mais alto do que a minha personalidade atual, esse registro, mas faz parte da minha personalidade atual, vocês entendem isso? Está aqui agora, por mais que tenha sido gerado lá atrás, está aqui agora, faz parte de mim, então está nessa personalidade, eu não tenho que falar em outra. Só que a PM é uma forma ilustrativa, no meu conceito, eu não estou falando em nome da apometria, para a gente simplesmente entender que foi um registro de uma vida passada e ele é tão forte que ele carrega um personismo daquela época. Então, assim, quando eu manifesto, ou quando o médium que tem acoplado essa PM minha, ele manifesta aquela parte minha cujo esse registro grita dentro do meu ser, mas que está aqui agora. Então é assim como eu entendo. Então, aonde essa PM está registrada? Aí a gente sai dessa personalidade e a gente entende como registro, a gente entende como tendências, sejam elas más ou tendências boas, mas que para mim faz parte da minha personalidade de agora. Tá? Então a PM é uma forma ilustrativa quando a gente fala também de corpos. Vamos dividir os corpos do ser espiritual, do ser humano. Corpo físico, dupla etérica, vem o corpo perispiritual, que é corpo emocional e corpo mental inferior. Gente, isso tudo é um corpo só, é uma coisa só. A gente não separa esses corpos, mas são formas ilustrativas da gente entender o todo. Beleza? Se na apometria usamos só o quaternário inferior, como ficam os registros acásticos? Gente,
Vamos falar assim, de forma muito simples. O Akasha também é uma teoria que, dependendo da linha de pensamento, até da religião, da caminhada religiosa espiritual, é entendido um pouquinho diferente o conceito. Mas vamos falar dos dois conceitos principais que existe do Akasha. Existe o Akasha, o significado de Akasha é éter. Éter seria o quinto elemento, né? Terra, fogo, água, ar e o éter. Então, se a gente for falar de éter, a gente também está tocando no fluido cósmico universal. Então, há quem diga que o fluido cósmico universal é o éter. Ou seja, lembra que a gente estudou num plantão que tudo que existe está mergulhado no éter? Que se a gente fosse comparar o planeta Terra a um aquário, o éter seria a água. E tudo que está dentro desse aquário está mergulhado nesse éter, que é a água. Fazendo a comparação. Então, assim, gente, tudo que existe está mergulhado no éter, que é o quinto elemento. E aí o que a gente entende? O Akasha seria esse éter onde tudo que a gente faz, gente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente deixa, tudo está registrado no éter. Então a gente fala de um Akasha planetário e a gente pode falar também, aí é o outro exemplo que eu quero dar, a gente pode falar do Akasha pessoal. Gente, se o éter seria o Akasha planetário, ou seja, toda a atmosfera do plano terrestre seria esse Akasha, por assim dizer, vocês concordam que a minha aura é o meu Akasha? É onde tudo está registrado. Entende? O que é a aura? É a resultância da vibração de todos os meus corpos. Tudo que eu sou é refletido nessa minha aura. Por isso que a gente fala que a aura, na verdade a aura é um campo gerado por esses corpos, né? Mas eu diria que assim, esse meu corpo perispiritual agiria então nesse ponto de Akasha. Então tudo que eu faço está registrado nesse Akasha, nessa matéria do meu corpo perispiritual. E ao vibrar, ao gerar o magnetismo, ele vai, essa desarmonia ou essa harmonia vai vibrar nas cores, né? Quando a gente veio com as fotos Killian, né? Que isso sim é a aura. Então a aura é o reflexo do que eu vibro. Tá? E o que eu vibro é o que está registrado nesse meu Akasha. Então eu diria que esses registros akáshicos pessoais vão estar no meu corpo perispiritual. Assim como o Akasha planetário vai estar como se fosse no corpo, né, astral da Terra. Falando aí do acesso aos registros akáshicos também, né, gente? Eu vou falar de um processo íntimo meu, pessoal meu, e que pode usar como uma experiência aí para vocês. Lembra, eu falo muito para vocês que quando a gente tem que ter isso em mente, que quando a gente está lendo um livro, a gente está, de certa forma, entrando em contato com a alma do escritor, né? Porque aquilo ali é uma obra dele, é um filho dele. Lembra quando a gente falou das formas pensamentos? Um livro, gente, que é criado por um escritor, aquilo ali é um filho dele. Por isso que ele tem responsabilidade sobre o que ele escreveu e tudo mais. Mesmo que tenha concussão ali, o concurso da espiritualidade, tem um pouco da alma do escritor ali, como também tem da alma dos espíritos, caso seja uma psicografia. Então o que eu quero entender para vocês? Eu falo muito isso para vocês assim, a gente tem que, quando a gente está fazendo o nosso estudo sagrado, eu não estou falando de uma leitura, de um livro qualquer, de uma ficção, de uma bobeira. Eu estou falando de um estudo de religiosidade e espiritualização. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem que compreender que a gente está tentando tocar o sagrado. A gente está tentando entrar na essência da coisa e alcançar uma verdade que ali está escondida, por trás desse símbolo, que é o livro, que é o código, né? que é o signo que está ali. Então o que acontece? Lembra que eu falei para vocês, gente, quando vocês pegarem um livro e vocês estiverem num movimento assim de espiritualização, de religiosidade, de estudo verdadeiro, de iniciação, toquem esse livro, façam as suas preces, peçam o amparo da espiritualidade, principalmente do seu anjo de guarda, dos seus mentores pessoais, para te dirigir a essa escola, a Akasha onde está registrado, ou seja, para que além de ir na fonte desse livro, vocês podem ir e beber da fonte que o autor bebeu quando ele escreveu aquele livro. Porque vocês estão entendendo que o que está descendo em meio de livros, de iniciação, o autor ele está bebendo direto do Akasha planetário. Esses registros estão aí para todos nós. Quem tiver condição de alcançar, vai alcançar. Agora, gente,
disciplina, compromisso, responsabilidade, dedicação prazerosa. Não tem como eu acessar o sagrado se eu não estiver feliz, se eu não estiver contente, se eu não estiver entusiasmado, se eu não estiver disciplinado, com responsabilidade diante do que eu estou fazendo, comigo, com o mundo, com ter acesso a essa informação, eu não acesso. Então eu só acesso. Então assim, a caixa planetária está aí para todo mundo. E por que eu estou falando de experiência pessoal? Porque assim, esses conhecimentos que a gente tem trazido, e aí que a gente fala, nessa busca eu posso me confundir? Posso. Por isso que a gente sempre fala, não faça nada do que eu falo uma verdade absoluta. Mas vamos pegar essas pequenas verdades ou esses pequenos fatos verídicos, eu prefiro chamar de fatos verídicos, para nos auxiliar a alcançar a verdade, porque a gente precisa de degrau para subir essa escada. Então não acha a gente que a gente vai alcançar o último degrau, ou seja, a verdade absoluta, se a gente não for construindo por meio de fatos que toquem essas verdades em algum nível. E é isso que a gente tenta fazer com os nossos livros, com a nossa doutrina, na nossa casa de Umbanda. Então isso tem que ficar muito claro. Mas por que eu falo isso? Essa caixa planetária está aí para quem tiver coragem de acessar. Então dentro dessa coragem eu falo sempre, eu gosto muito de falar da nossa tríade de dedicação da Umbanda, que é disciplina, compromisso e responsabilidade, que formam a dedicação prazerosa que a gente deve ter. Gente, ninguém toca o sagrado, ninguém toca a essência se não for com esse pilar, né? Com essas 4 colunas aí, 3 que dão sustentação para a dedicação prazerosa. Sem dedicação não tem como a gente alcançar. Né? Então é preciso sim meditação, é preciso elevação, sutilização, entrar em conexão, e isso sem falar de todo o amparo que a gente recebe dos nossos guias, né? Porque sem eles eu não sei se a gente conseguiria fazer isso neste momento diretamente. Lembra que eu sempre falo? Primeiro a gente precisa dos mestres exteriores, que são os nossos guias de luz, para pelo menos nos auxiliar a começar a coordenar os nossos passos, né? Como um pai que ensina uma criança a caminhar. A partir do momento que a gente começa a caminhar com mais firmeza, aí esses guias vão perdendo a função dentro do nosso projeto reencarnacionista, ainda estamos longe disso, e assim o nosso mestre interior vai começando a delinear a nossa caminhada de forma mais clara. Mas antes a gente precisa sim desse pai, dessa mãe, que a gente chama dos nossos guias, né, de Umbanda, para nos ensinar a caminhar diante de uma coisa que ainda é mais invisível do que visível, que é mais sobrenatural do que natural, que é mais espiritual do que físico, que é mais divino do que humano. Então assim a gente vai caminhando. Beleza?